O discurso não é visto na prática, como eu disse. Quando não somente nós, mas as pessoas que nos ouvem percebem a distância que há entre nós. O problema não é quando a gente vê que é ruim também. O problema é quando os outros veem. Você fala tanto de amor e maltrata a sua mãe, cara. Você fala tanto de paz e harmonia. Olha que discórdia que você causou aqui no meio das pessoas. As pessoas percebem isso e jogam na nossa cara de vez em quando. Tinha um amigo lá, o bispo, né, para parar de contar casos, e alguns casos que traz os exemplos na prática. Eu tinha um amigo, tem um amigo aí, que ele estava falando de paz com a moça, falando de paz, ele tinha dado pregador, falando da paz de Deus que serve todo entendimento. É a mãe dele que chama, ele com você fala, é bom! Então, estava falando da paz, quer dizer, o cara estava falando de amor, de paz, quando a mãe lhe chama, ele é grosso com a mãe e continua com a mão cara de pau, sem nada tivesse acontecido. Discurso distante da prática. Que João é esse, hein? Que nos ensina que o valor da grandeza e da nobreza é encontrado não naquilo que temos e que somos, mas diante daquele que tem e que tudo é. Ele diz que não é digno sequer de se ajoelhar, de se amarrar a sandália do seu Senhor. Isso aqui é um sentimento de pobreza. Isso aqui é uma humildade que não é humana, é divina. É Deus que coloca no coração de alguns homens esse tipo de sentimento. Você pode dizer, está falando do Cristo. Mas ele fez isso com os outros também, com outros também. Mas João, quem te dignificou foi Deus, poderia dizer. Você não precisa ser tão humilde assim. Foi Deus que te levantou, homem. Aí João traz um discurso diferente, né? Vocês não aprenderam nada. Vocês não entenderam que nesse reino, para ser grande tem que ser pequeno. Para ser o primeiro tem que ser o último. Nesse reino, João podemos dizer que eu faço parte, que eu sou precursor, que eu estou anunciando que virá. Nesse reino os valores são outros. Nesse reino a humildade é a virtude maior, porque aquele que vai vir, que é o Cordeiro, ele abandona a sua glória e se encarna. Aí Paulo vai dizer que a gente tem que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento de humildade. Sentimento que, em nome de uma missão, é capaz de se sujeitar, inclusive, a nós. Vão desamarrar os pés dele. Ele desamarra os pés e lava os pés dos seus discípulos. Olha o tamanho de humildade. Que moço esse João, hein? Um moço que, para ter que realizar aquilo que tinha certeza ser a vontade de Deus, viveu talvez em lugares que eu e você jamais queremos sequer passar. E sabe por quê? Porque no deserto, onde viveu, não existe lugar físico, concreto, palpável, para nós depositarmos a nossa confiança e segurança. No deserto não existe pessoas bajuladoras, batendo em nossas costas e dizendo coisas que nós não somos. No deserto não existe o palco da vida para representar papéis que não somos e nem que nada diz respeito à nossa realidade. No deserto é um lugar de anonimato, é um lugar de pessoas sem nome. No deserto só existe nós e Deus, como eu disse, e um belo e maravilhoso acerto de contas. Você sabe que no deserto Israel uma vez foi chamado Moisés, e ele foi chamado ao deserto porque lá Deus falaria ao coração, lá Deus relembraria tudo aquilo que ele fez. Porque o ser humano tem a memória curta. Deus nos abençoa a vida inteira e o primeiro problema que nos surge a gente já quer abandonar. Mas a gente não visa aquilo que Deus já fez por nós. A gente tem memória curta, a tendência de abandonar tudo, de chutar o balde. É muito fácil quando a dificuldade vem. E Deus convida de vez em quando ao deserto, porque no deserto Ele fala aos corações. No deserto Ele tira aquilo que são as nossas confianças, e só o que nos resta é um acerto de encontro com Ele. A oportunidade única capaz de nos levar a ter esse sentimento que João teve. João, o moço que aprendeu e que nos ensina a aprender que o nosso deserto, Deus assume o seu lugar
em nossa vida, coisa que Ele não assumiria em outros momentos da nossa vida. Quando a conta bancária está cheia, eu acabo achando que esse ser que está lá na conta bancária é capaz de resolver tudo por mim. E aí eu enrolo, para que orar para Deus fazer alguma coisa, para Deus abençoar os meus caminhos? Os meus caminhos já estão abençoados, a conta bancária que eu tenho. Então, no deserto essas coisas todas são tiradas. E só sobra Deus e um discurso. Só sobra Deus e um falar ao coração. Só sobra Deus e um relembrar na memória. E quando a gente sai desse deserto, a gente sai, por exemplo, como saiu o João Batista, pronto para exercer uma missão, capaz de enfrentar todas as adversidades da vida e concretizar aquilo que Deus nos chamou a fazer. Deus se torna Deus para nós, sendo dignificado como deve ser, sendo honrado conforme aquilo que é, e recebendo de nós a afirmação que Ele sempre teve e sempre terá sobre o barro, que Ele é o Senhor, o goleiro. Nunca deve ser isso nas cabeças. Deus é sempre o goleiro. Nós somos barro, enquanto barro, nós não temos o direito e o dever de querer dizer o que Deus deve fazer. Ele não aceitar. E havia um barro quando está sendo produzido por Deus, diz assim: peraí, vai devagar com essa mão aí, faz em cima que está meio torto. O barro não faz isso. Ele se submete, até porque não pode falar. Ele se submete às mãos do sábio goleiro que vai lhe formar como um vaso de honra. João é um pouco mais à frente de Jesus, dois homens que viveram os seus próprios desertos para que toda a humanidade futuramente pudesse conhecer Canaã. E a gente sabe que Canaã é aquele bem que Deus reservou aos israelitas pós-deserto. O deserto é um momento de sofrimento, mas tem um momento onde tudo isso vai passar. É aquilo que Deus tem reservado para nós. Diante de tudo isso que ouvimos, eu gostaria de tirar aqui dois exemplos bem rápidos que nós encontramos na vida de João, que muito nos ajudaria na nossa vida diária, na nossa vida cristã. Primeiro, João foi aquele que, por meio de sua vida e de sua mensagem, apontava a solução do problema do mundo. Que nesse caso se inclui eu e você. Por meio da sua vida e de sua mensagem, ele apontou aquele que solucionaria os nossos problemas. João negou quando perguntaram se ele era o Cristo. Aquele capaz de solucionar os problemas, não sou eu. Mas também não hesitou em apontar quando viu o solucionador do problema. Vejam, ali é o cordeiro. É ele que tira o pecado do mundo. Não é ele que tirou o pecado de uma vez por todas, como tem visto em algumas mensagens. O pecado continua no mundo. Ele tirou o poder do pecado do mundo. Você sabe que o pecado ainda continua. Não existe aqui um universalismo. Todo mundo está salvo. O pecado está agindo. Ele não isenta todos nós nossas responsabilidades. Ele tira o poder, ele vence. Mas ele continua a agir se a gente permitir que ele age. Vai morrer diário. Entendeu, né? Hoje, já não temos um Jesus físico. Nós já não temos a sua presença física, como no tempo de João. Aquilo que nós temos hoje é um Jesus dentro de nós. Nós, como igreja, já não temos um referencial de fora para poder apontar. Nós só temos um referencial de dentro. E aqui que o negócio aperta para nós. Na época de João, ele apontava para fora. Ali o cordeiro. Em nossa época, nós apontamos para cá. Ele está aqui. Quando a gente aponta para cá, a questão é a nossa vida que está em questão. É por isso que é uma dificuldade muito grande de apontar onde é que está o cordeiro agora. O cordeiro que tirou e continua a tirar, porque tirou de mim. E pode tirar de você também. Mas a questão é, será que eu tenho essa coragem de dizer, ele não está mais ali, mas ele está aqui? E quando eu chamo essa atenção que ele está aqui, as pessoas ao olharem, vão perceber que de fato esse cordeiro está? Que esse cordeiro tirou o pecado de mim, e ainda pode tirar o pecado do outro que olha para mim? Percebe que para nós o negócio ficou mais complicado? O referencial que João tira é de fora.
Ele apontou e disse: a partir de agora é vocês comigo. A gente não. A gente aponta para nós e diz assim: a partir de agora é você comigo. Discipulado. Isso é difícil. Isso é complicado. Mostrar o tempo todo que o Cordeiro continua a tirar o pecado do mundo por meio de nós. Como as pessoas terão certeza que essa afirmação é verdadeira? Por duas razões. Primeiro, por meio da vida que vivemos, e segundo, por meio da palavra que pregamos. A vida e a palavra que pregamos juntas dará o testemunho que esse Cordeiro de fato habita dentro de nós. A vida que vivemos tem como obrigação sinalizar a presença do Cristo no meio de nós, ou seja, no mundo. Temos que querer ser cheios de Deus de tal forma que não as pessoas procurarem por Deus enquanto nós. Quando as pessoas procurarem por nós enquanto Deus. Porque Ele está dentro de nós. E a vida que vivemos nele apontará para dentro de nós e apresentará ao mundo a salvação dos seus problemas. Ou seja, o Cordeiro vivo que tira o pecado do mundo, o inocente Cordeiro que morreu para que pudéssemos reescrever a nossa história, continua vivo dentro de mim e pode ser oferecido a você. Mas há um risco. Nós corremos que quando apontarmos o Cordeiro para dentro de nós, as pessoas vejam um ódio. Isso é triste. No lugar de um evangelismo, você está dificultando a entrada das pessoas nos céus. Nem entram, como diz Jesus, e nem deixam os outros entrarem. E é duro nesse discurso. Ele vai dizer que quando você escandaliza um dos pequeninos, é melhor você colocar no seu pé uma corda amarrada com uma pedra e jogar no rio, do que fazer um desses pequenos se tropeçar. E vai dizer que é o testemunho. Se a nossa vida impedir as pessoas de entrarem nos céus, a gente está perdido. Que quando apontar, não seja o bode que eles vejam. Sabe que bode é que vai cabeçada. A ovelha é mais tranquila, mais bonita. Se você vier algum aí que dá umas cabeçadas, toma cuidado. Se você apertar, vai berrar. Que é bode, não é ovelha. E Jesus é pastor de ovelhas. Agora, por meio da palavra que pregamos, por causa da seriedade que tratamos a palavra de Deus, exemplifica o quanto de Deus nós temos. Eu falei pela manhã com nosso amigo Aquiles aqui. Depois você corta a palavra. Aquiles é um nome fictício. É um nome fantasia, o nome dele é ser Bartolomeu. Então esse cidadão, ele tinha uma mania de dizer que Deus falava muito com ele. A gente até acreditava, de falar, Deus pode falar muito com as pessoas. E aí recentemente eu encontrei meu amigo lá na Durinha, um outro colega nosso, e ele falou: aqui isso foi lá em casa. O que aqui isso faz na sua casa? Aqui isso foi bem contar comigo, que Deus está falando com ele constantemente em Absalão. Aqui isso vai ser bastante. Deus está dizendo, falando comigo em Absalão, e eu cheguei à conclusão de que Deus quer que eu abra um salão. Ou seja, uma igreja ofereceu o pastor. O Aquiles levou a sério a palavra aqui? Não levou. Porque ele interpretou essa palavra conforme o seu coração queria que interpretasse. Isso é nada. É não levar a sério a palavra que nós pregamos. Pelo compromisso da verdade ou de verdade que Deus, ou que temos com Deus e que temos com o próximo. Então, imaginar a responsabilidade de alguém que canta, que por meio da música prega a palavra, ou de alguém que prega, ou de alguém que faz poesia com a palavra de Deus. Imaginar a responsabilidade que está por trás é muito grande. Por isso tem que selecionar as músicas que são cantadas, as palavras que são pregadas, as poesias que são declamadas. Porque deve existir uma seriedade aqui. Porque essa seriedade com a palavra que vai nos identificar, por exemplo, que o Cordeiro existe dentro de nós. Que o Cordeiro habita dentro de nós. Lembra que o centro da mensagem de João é o Cordeiro de Deus. João ele veio como centro da sua mensagem aquele que tinha o pecado do mundo. O que a gente faz diferente muitas vezes? Quando a gente olha, por exemplo, para os cultos evangélicos no Brasil, será que é o Cordeiro que a gente vê como centro da mensagem? Será que é o Cristo transformador de pecador
que é evidenciado, que é expulsado? Será que é ele que nós perdemos tempo em pregar? Ou é as outras coisas? A gente liga a televisão, um abuso enorme de prosperidade financeira. Você tira o Cristo do centro e coloca uma outra coisa que não é o centro, que nem fundamento, que só vai te levar a ruína. Aguça no ser humano pecador o sentimento de ganância, cada vez querer mais. Esses dias um rapaz entrou no carro na igreja com um carro importado e os fiéis colocaram no carro dentro da igreja. Aí você pergunta, essa mensagem séria, o Cristo está por trás da mensagem como essa, ele é o centro? Toma cuidado. Poder ou fama, o que vemos hoje aqui na televisão, pessoas que não dão fama e do poder, manipulam pessoas, abrem mão dos valores que têm, que tinham no início, por causa de jogatina de negócio, de política. O pastor Ricardo Barbosa, pastor lá na Igreja Presbiteriana de Brasília. Uma vez ele estava pregando em época de eleição, ele estava no meio da mensagem, falando de Cristo, no meio da mensagem, entra pela porta um candidato a senador. A igreja quase toda para e começa a cantar o hino do senador, no meio da mensagem. Aí você pergunta, está levando a sério? No meio de uma mensagem séria, o pessoal começa a cantar o hino que fala, né, a música de campanha do senador, ele fechou a igreja e foi embora para casa. Mas você... Agora eu te pergunto, ou pergunto eu, será que vale a pena construir um grande império, ter domínio de massas, ter tanta fama, ser endeusado como um grande cantor gospel e perder a mão de todos os valores construídos? Tem que aprender como jogar essas coisas. A gente precisa aprender como jogar. A gente precisa voltar no passado de vez em quando, colocar esse homem diante de nós e falar, me ensina o que é ser um cristão, me ensina o que é ser um homem segundo o coração de Deus, me mostra esses valores que nunca deveria ter perdido. Que abrimos mão disso. Será que vale a pena chegar no final da vida com todas essas coisas grandes e eu ouvir, por exemplo, do Senhor, hoje eu pedi a tua alma e o que você tem reservado para isso? Ou então ouvimos um olhar de desaprovação como foi de Pedro. Interessante que Jesus não dá uma palavra com Pedro quando ele está sendo aceitado, ele dá um olhar. É um olhar que quebra Pedro por completo. É um olhar de reprovação. Esse é um olhar que não vai ficar no tempo. Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, para não acabar se desbandando nesses evangelhos que são falsos. Fiel é a palavra, digna de toda aceitação, em que Cristo Jesus veio salvar os pecadores, os quais eu sou o principal. Esse é o discurso de Paulo. Essa é a compreensão de Paulo diante do Cordeiro. Aprendeu com João, pais. Deve ter visto o João, ouvido o João, ouvido falar do João, para ter um tipo de sentimento como esse. Segundo lugar, e a gente conclui. João foi aquele que trouxe para si a responsabilidade de guiar, de encaminhar pessoas ao Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele era um precursor. Ele é aquele que iria à frente preparar o caminho para o seu Senhor. Então ele ia à frente, mas muitas pessoas acompanhavam João. Ele tinha a responsabilidade de guiar pessoas, de atrair pessoas. E depois apontou e disse, a partir de agora vocês com eles. Nós, como João, temos a missão de preparar as pessoas para a volta do Cordeiro. João estava preparando para a vida, né? Ele veio do Cordeiro. E quando veio, apontou. A gente, não como João, um pouco mais rígido que o João aqui, nós temos que preparar a sua volta. Ele vai voltar. Quando eu não sei, pode ser agora. Quando você está aí no Facebook. Chegou, voltou, e agora? Eu nem vou me postar lá que Jesus voltou. Para ver as curtidas que eu voltei. Esse era o caminho, a ideia de viver o tempo todo como se fosse o último segundo da vida. Ele pode voltar, e ele vai voltar. E a nossa missão enquanto igreja, espelhada no João, é dizer, preparar as pessoas para a volta do Cordeiro de Deus. Eu sou a voz que clama no deserto, disse João. Vim preparar o caminho do Senhor. Temos
como a missão ouvir, compreender e sofrer os problemas do mundo, sim. Quando Jesus nos fala que bem-aventurado aqueles que choram,